Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, neste último espaço do programa dessa semana, estamos recebendo aqui, com muita honra, o nosso deputado estadual Sebastião Melo, que também é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e hoje na Assembleia Legislativa, trabalhando lá com afinco, com vários assuntos, dentre eles, deputado, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Govilácio? Tudo ótimo. Por que o Silvio nos abandonou hoje? O Silvio, pois é, o Silvio ele está com um compromisso, não é, que não, eu acho que realmente... eu acho que ele está te dando mais cancha. Não? Tá bom, pode ser também. Tá me treinando, eu viu? acho que tu está que nem o William Bonner, está sendo treinado aí. Mas isso é um privilégio que eu tenho recebido do Silvio Lopes, um grande jornalista, grande tu conheces humana. muito bom, conheces muito bem, uma pessoa maravilhosa, fantástica, um excelente amigo, e eu devo muita gratidão ao Silvio justamente por este espaço que ele está me proporcionando. Deputado, o assunto que hoje o senhor está praticamente já no início das tratativas chama-se reforma tributária. E já chegou este tema lá na Assembleia? Já chegou essa proposta? Não, Vilmar. Ela deve chegar na segunda-feira agora da próxima semana. Na verdade, Sim. O governador apresentou para nós, deputados, e para entidades empresariais, é uma carta de intenções, né? Sim. Bom, o povo não entende reforma tributária, o povo entende imposto, né? Se aumenta, não aumenta. O imposto no Brasil é muito pesado, muito pesado. No consumo é a grande maioria do imposto, ou seja, aquele que tu consome embutidamente, tu compra um litro de refrigerantes, hoje é 18%, vai passar para 25% do ICMS. Quando tu paga a conta da tua luz hoje, se tu pagou R$100 da conta de luz, 30% da tua conta de luz que tu paga lá na loteria ou no banco, ou descontado na tua conta, 30% disso é imposto, só o ICMS, tá? Então, o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? E é disso que nós estamos falando, porque tu tem uma reforma tributária nacional que envolve PIS, CONFINS, IPI, todos os impostos federais. Existem 3 propostas no Congresso Nacional e eles estão tentando fundi-la. Então, quer dizer, primeira manifestação minha, sou totalmente favorável à reforma lá e aqui. Por quê? Uma reforma tem que ter simplicidade. Você sabe que uma empresa pequena, às vezes ela tem que ter mais gente na contabilidade que na ponta de tanta emaranhado que tem para poder fazer a contabilidade no final do mês. E o senhor, como advogado, também sabe disso na questão jurídica. Né? Então assim, tu tem que simplificar. Tem que fazer com que você possa pagar o imposto, de preferencialmente que ele fosse pago na hora da compra, e que não houvesse sonegação nenhuma. Então, quando tu aumenta a tua base de cálculo, tu pode ter menos sonegação, né? Quer dizer, tu pode diminuir o imposto, tu aumentando a base de cálculo. Então, tem que simplificar. Tem que fazer justiça tributária. O que é justiça tributária? Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Né? Por exemplo, banqueiro não paga imposto nesse país. Está justo isso? O cara nos mete a mão no bolso, os cartões de crédito todo dia, juro bancário, e tu vai olhar o balanço dos caras, eles arrumam uma camuflagem para não pagar imposto. Isso está errado. É verdade. Terceiro, tu tem que ter justiça tributária, do ponto de vista dos municípios, ter um pouco mais de recursos. Os que ganham menos pagam menos, os que ganham mais pagam mais. Tá? Agora, então, essa é no geral, vale para lá e vale para cá. Agora, o que está posto aqui para nós, que não tenho tempo para falar de tudo, então eu vou pegar os pontos principais. Tá? Hoje, no Rio Grande do Sul, tu tem uma frota de quase 6 milhões de veículos. Os carros fabricados, né, até 20 anos hoje pagam 3% do IPVA. O governo está propondo ir para 3,5%, então está subindo 17%. Isso vai ter um impacto grande, inclusive Santa Catarina tem um IPVA muito menor, pode fazer com que muita gente vá emplacar lá. Tá? Mas o segundo problema é que hoje você paga imposto dos carros fabricados 20 anos para trás. E ele está propondo que se eleve para 40 anos. Então, vamos imaginar, o Fusquinha de R$7 mil, ou a Saveirinho, que o cara vai cortar grama lá na porta das casas das pessoas aqui, ele vai pagar 300, 400, 250 de imposto. Ele já não estava pagando há 20 anos, ele não estava pagando há 15 anos, ele não estava pagando há 10 anos. Então, isso muda completamente, vai botar 1,5 milhão de veículos a mais para dentro, para pagar IPVA. E de uma classe social menos abastada. Então, aí né? é que começa o seguinte, aí começa a injustiça, porque eu estou taxando, quer dizer, o pobre é que tem o carro mais antigo, o pobre é que tem o carro menor valor, né?
esse é um fato. Depois tu tem a cesta básica. O que é a cesta básica? É os produtos do dia a dia, a farinha, é o feijão, é a polenta, não é? É a massa. Nessa cesta básica tem vários produtos que o ICMS é zero, né? Mas a grande maioria é 7%. Ele está elevando esse tributo de 7% para 18%. Né? Então, ele está levando de 7% para 18% toda a cesta básica, e inclusive não terá mais isenções. Depois tu tem a gasolina, né? Tu está levando também, está aumentando. Depois tu tem o gás de cozinha, o GBC, está elevando o gás de cozinha. Bom, aí ele vem com um argumento, que é um argumento que passa para a opinião pública como uma boa ideia, mas quando tu desembrulha o pacote, tu vê que tem problema. O que ele está dizendo? Eu vou devolver para aquele que ganha um salário mínimo parte do ICMS que ele paga. Então, vamos imaginar o seguinte, uma família que ganha um salário mínimo, segundo a estatística da Fundação Getúlio Vargas, ele gasta 30% com o consumo de comida, enfim, tá? Então, vamos lá, ele gastou R$350, R$400, ele gastou com comida, enfim, com consumo na casa, para os filhos, é o leite, é o pão, enfim. Então. Aí, bom, mas aí tem mais o transporte, tem mais questões da energia e tal. Bom, então, com esta regra que ele está aumentando a cesta básica, esse cidadão, pelos cálculos que nós fizemos, ele vai ter uma elevação de R$50 a mais de ICMS quando eu saio de 0 ou saio de 7. Aí ele está dizendo, eu vou devolver para esse que ganha um salário mínimo 40% daquilo que ele me apresentar. Os meus cálculos apontam que ele vai devolver R$60. Ou seja, e os R$60 é dividido da seguinte forma, parte disso é fixo, então a família que tem um salário mínimo vai receber R$30 na conta, e 30 ele vai ter que apresentar a nota que ele consumiu. É uma complexidade muito grande. Então, a nota que ele consumiu. Então, vamos dizer, ele foi lá no interior de Viamão, Itapuã, comprou 1 quilo de feijão. Aí o botequeiro disse, olha, mas eu não tenho nota. Então, ele já foi para o saco. Quer dizer, aí eu estou lá no interior de Sobradinho, lá da Zona do Fumo, comprou um negócio lá, mais 1 quilo de arroz e mais uma massa e tal, me dá a nota. Não tem nota. E para devolver, o cara tem que ter uma conta no banco também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, interrompendo o deputado. Não vai incentivar, inclusive, a vender sem nota mais barato? Bom, veja o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte... isso também, O que eu quero dizer é o seguinte, é que no primeiro momento ele devolve para o salário mínimo, depois no outro ano para 2, no outro ano 3. Mas para quem? Para o cadastro único. E o cadastro único, Vilmar, está confirmado no Brasil que é uma piada. Porque o cadastro único tem, talvez, tanto quantos estão cadastrados hoje, tu tem que também são pessoas invisíveis que necessitam de uma ajuda e não estão no cadastro. Então, a matéria é muito complexa, para ser votado em pandemia, para ser votado em regime de urgência, para ser votado sem discussão, então é muito complicado. Então, vamos ver, uma análise assim preliminar, eu acho um mau projeto, né? Aí mexe no Simples Gaúcho, e tem algumas coisas positivas, por exemplo, hoje quando tu compra, por exemplo, de fora, tu tem o chamado imposto de fronteira, isso sai fora, mas o imposto de fronteira sai fora, mas é uma medida que já está judicializada. Então, quer dizer o seguinte, em 30 dias vai ficar muito difícil de tomar uma decisão lúcida sobre isso, mas a regra do jogo é esta, ele pode pedir regime de urgência, vai pedir, e aí é claro que ele fez 2 compromissos muito fortes na campanha, pagar o salário do funcionário do primeiro ano e não pagou, e prometeu não aumentar imposto. O que é não aumentar imposto? Ele pediu prorrogação de 2 anos das alíquotas. Se chegar no final do ano e nada for prorrogado, bom, as alíquotas voltam para 25, as que são 30, das blue chips, que é energia e combustível, especialmente, e o ICMS voltaria para 17%, que hoje é 18%. Então, isso é baixar imposto. Agora, quando ele faz um rearranjo para não perder um centavo, e ainda aumentar um pouquinho, então ele está descumprindo o segundo compromisso de campanha. Então, é um tema complexo. Viu? Aliás, isso aí foi também uma polêmica muito grande com a presidente da Federação, eu acho que ele foi descortês com ela. A senhora Simone Leite, né? Porque justamente ela colocou que isto estava aparecendo, que estava se caracterizando como aumento de carga tributária, e ele disse que não, mas da percepção da gente é um aumento de carga tributária, né, deputado? Eu acho que ele foi... O governador é um homem de bom trato, fino, mas eu acho que ele acho que se excedeu ali, porque ela foi botou... o momento dele não, talvez ela botou descontou, o dedo na ferida. Né? É possível. Ela botou o dedo na ferida. Então, até esses dias ela estava numa reunião conosco, fizemos um desagravo a ela, porque ela é uma presidenta que está cumprindo o seu papel. Né? Então...
Mas é isso, viu? Dentro do seu trabalho lá na Assembleia Legislativa, depois nós estamos falando com o deputado Sebastião Melo, depois vamos falar com o pré-candidato a prefeito Sebastião Melo. Algum outro ponto a destacar, deputado? Eu acho que tem um ponto, esta semana que eu presido a Comissão de Economia, que eu acho que a gente deu um passo atrasadamente, mas muito importante. Aliás, a comissão sempre se reúne às quintas-feiras, né? Pela Às manhã. quartas-feiras. Às quartas-feiras pela manhã. Das 9 ao meio-dia. Certo. Né? É o seguinte, os transportadores escolares estão vivendo momentos extremamente difíceis. Por quê? Porque os contratos foram interrompidos, não há alunos sendo transportados, as pessoas compraram as suas vans e muitos deles têm financiamento e têm que bancar mensalmente. A IPTC está cobrando a taxa, como o Detran cobra a taxa de vistoria, quando envolve o transporte do governo do Estado. As prefeituras, a mesma coisa. E, evidentemente, o governo do Estado suspendeu, e as prefeituras suspenderam, qualquer repasse para esses serviços. Né? Então, ontem, nós convidamos membros do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Governo do Estado, fizemos uma grande mesa com os deputados e construímos uma legislação que virá do Executivo, permitindo que as prefeituras e o Governo do Estado possam antecipar esse chamado transporte escolar, parte dele, e quando os transportadores, então, voltarem a operar, eles poderão, então, fazer uma compensação, porque o desespero é muito grande. Tem gente aqui na IPTC, Vilmar, que está entregando o seu prefixo. Por quê? Porque para vender o carro, porque não tem como sustentar. Tu imagina o seguinte, então 4 meses que não há entrada de 1 centavo, a pessoa vive daquilo, sustenta a casa com aquilo, alimenta com aquele rendimento, paga a luz com aquele rendimento, paga o seu plano médico com aquele rendimento, e ele não está recebendo nada. Então, a situação é muito dramática para todos os setores. Né? Então, é para os taxistas, para os aplicativos, né? E aí o Banrisul abriu uma linha de crédito chamada Pronamp, né? Só que quando foi dar o empréstimo, Vilmar, só dá para quem tem CNPJ, 90% é CPF. Exatamente, são transportadores pessoa física. Aí é para matar, né? Aí é para matar, é para matar, é para matar, é para matar. O Brasil é assim, crédito é para os grandes. Microcrédito no Brasil ainda é um sonho pela frente. O crédito geralmente não é para quem precisa, não é? Porque quem precisa realmente está com problemas e esses problemas impedem o acesso à linha de crédito. Especialmente para dar garantias falsas. Exatamente. Aqueles que conseguem fabricar escrituras falsas, às vezes dão de garantia e os bancos aceitam bem, não? Deputado Sebastião Melo, agora estamos falando então com o nosso pré-candidato a prefeito municipal de Porto Alegre. E a gente sabe, deputado, que tem um grupo de pessoas aí que está trabalhando fortemente na criação de projeto de mobilidade urbana para o senhor analisar, para o senhor avaliar, etc. Como é que está esse grupo e como é que está esse trabalho, deputado? Está andando? Tem alguma coisa já mais ou menos concreta que o senhor pode... Sim. Ainda temos aí uns 4, 5 minutos de espaço. Pô, já foi tudo isso, já? Já foi tudo isso, mas foi um assunto muito pertinente, a reforma tributária. Nesta área de mobilidade urbana, tem alguma coisa que o senhor já poderia destacar? Vilmar, nós criamos um programa chamado Vozes da Cidade, já está na 12ª, 13ª edição, que está... Eu já acompanhei também algumas. Primeiro era só no sábado, e como muitas demandas chegaram, agora é sábado e terça também, né? Terça 19, sábado às 10. E o Voz da Cidade escutam vozes de Porto Alegre, vozes de outras cidades do mundo, do Brasil, né? E a gente discutiu e continua discutindo esse tema, que eu não chamaria de mobilidade urbana, é mobilidade humana, né? Humana. Uma cidade, um dia talvez o sujeito consiga, talvez nos próximos 30 anos, olha, eu moro aqui no Cristal, eu tenho todos os serviços públicos do meu lado, e eu raramente preciso sair do meu bairro, né? Mas isso não é a realidade ainda das cidades brasileiras, né? A pessoa mora num bairro, o seu emprego é às vezes 20 quilômetros, 30, 10, 15 do outro local. Outros têm que se deslocar pela aposentadoria para buscar no banco, o outro vai fazer uma consulta médica. Bom, a mobilidade humana, ela acontece por várias razões, o que vai buscar o emprego, o que vai para a faculdade, o que vai para o colégio, né? Então, estou dando alguns exemplos, porque nos exemplos as pessoas situam melhor. Então, uma cidade precisa ter acessibilidade de mobilidade humana. É quando as pessoas, olha, eu estou na Restinga, ou estou na Lomba do Pinheiro, eu quero vir para o centro, quais as opções que eu tenho, né?
Quais os horários que eu tenho, que tipo de transporte eu tenho, o que isso custa, né? Então, uma cidade boa é aquela que tem vários modais. O que é um modal? É um tipo de transporte, quer dizer, é a lotação, é o táxi, é o aplicativo, é o ônibus, é o metrô, e ele tem uma integração, né? No Brasil, isso ainda não é uma realidade. No mundo moderno, o cidadão ele tem uma passagem única, um bilhete único, né? Então, ele pegou no Cristal um ônibus, desceu no centro, na Borges de Medeiros, e quer pegar outro para o Sarandi, ele não precisa estar comprando uma segunda passagem, ele passa o mesmo cartão. Se ele quiser ir para a Grande Porto Alegre, deveria ser assim, o sistema ser integrado na Grande Porto Alegre. Então, nós dependemos aí de uma integração. Acho que o futuro gestor de cidade tem que integrar o sistema, né, com a região metropolitana. O gestor vai ter que rever essa licitação que está aí, viu? A licitação que foi feita, não é que ela foi feita errada, é que ela foi feita olhada para a questão legal, né? A questão legal sempre tem que ser atendida, mas eu tenho que olhar se ela funciona do ponto de vista da operacionalidade. Então, hoje tem regiões da cidade que eu não preciso botar um carro com 50 lugares no horário da 1 da tarde, das 2 da tarde, das 3 da tarde. Bom, eu preciso de um carro de 50 lugares, talvez pela manhã, no final da tarde. Então, esses estudos de mobilidade, então, talvez as lotações que hoje estão em muita crise, elas possam ser linhas abastecedoras, por exemplo, dos eixos da Baltazar, dos eixos da Venceslau, dos eixos da Farrapos, quer dizer, então, você tem várias atitudes, quer dizer, qual é o papel da Carriza? A Carriza está recebendo dinheiro público, as pessoas reclamam disso, bom, vamos tirar o dinheiro público da Carriza, vamos botar no sistema como um todo. Bom, o certo, né, as isenções, como é que, eu tenho 32%, mas quem está pagando essas isenções são aqueles que entram no sistema. Eu defendo a criação de um fundo nacional de mobilidade urbana, onde, como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, por número de passageiros, as prefeituras receberiam um subsídio para poder ajudar no pagamento de quem não pode pagar. Eu defendo que o óleo diesel não tenha ICMS, que o IPI não tenha, que o chassi não tenha IPI, que o pneu não tenha IPI, que a folha de pagamento dos serviços do transporte seja toda desonerada, e você vai botando. Isso significa 10 centavos, 5 centavos, 2 centavos, 15 centavos, e no final tu tem que diminuir a passagem. A taxa da IPTC tem que sair fora também, não pode estar lá. Tá? Então, tudo isso tem que gerar uma passagem menor. Né? Bom, e aí, é claro que se isso não for o suficiente, tu tem que criar uma espécie, talvez, de usar parte de alguns fundos para poder botar no sistema, mas eu não concordo que aquele que anda de ônibus, que é o que tira o dinheiro do bolso, ele financie, não é pobre financiando pobre. Pobre né? financiando pobre. Aí não dá, não. Quer verdade. dizer, porque se você é isento, não está preocupado com o valor da passagem. Se você tem o Vale Transporte, né, que é quando o empregador paga 94% e o trabalhador paga 6%, ele também não sente muito isso. Agora, aquele cidadão que depende do dia a dia, para a luta dele sobreviver, ele tem que sacar os 4,70 do bolso para pagar aqui em Porto Alegre, ele está pagando o vizinho do lado, que não pôde pagar. Quer dizer, então, me desculpe, quem tem que pagar tudo isso somos nós, é a sociedade que tem que convencionar entre nós de que aqueles que não podem pagar, e tem gente que não pode pagar, porque é o sujeito que é cadeirante, é o que acompanha o cadeirante, é o sujeito que ganha um salário mínimo e não tem dinheiro para comprar o remédio, esse não pode pagar. Então, a sociedade tem que pagar por ele. Então, acho que é um tema muito desafiador, mas tem solução. Tem solução, sim. Deputado Sebastião Melo, nosso candidato, pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, agora, em seguida, já não poderá mais participar de programas. Nós agradecemos muito a oportunidade de tê-lo aqui conosco. E ficamos, então, por aqui com esse nosso programa da semana, Economia e Desenvolvimento. Até a próxima semana. Muito obrigado, deputado. Salute!